Fala galera, tudo jóia com vocês? Tudo bem com vocês? Hoje eu não vou vir aqui falar de certa forma como o Gabriel do Pensatório, vai ser mais no geral mesmo como o Gabriel normal. E é uma coisa muito importante, cara, que eu nem sei por onde começar. Eu posso dizer pra vocês que vivi um dos piores dias da minha vida nas últimas semanas e hoje eu vejo que tenho que compartilhar isso com vocês, que é algo muito importante, que eu não poderia deixar só pra mim. É uma coisa que eu não poderia deixar de compartilhar, pois acredito que muitas pessoas vão tirar algo positivo disso. E eu aprendi muito com isso, cara. Muito, muito mesmo. Então, eu espero que vocês, com tudo isso que eu vou dizer pra vocês tirem algo positivo de tudo. No começo do mês, galera, por volta, acredito, do dia 8 de maio, a minha mãe estava tendo alguns problemas, inclusive eu falei no canal sobre isso. Ela estava passando muito mal e eu vou ter que trabalhar com datas, porque eu sou muito ruim de memória, cara. Acredito que foi no dia 10 de maio que ela fez o teste e testou positivo para Covid-19. E tanto é que nesse dia 10 eu fiquei com muito medo, pois meu pai levou ela e eu falei pro meu pai, traz ela de volta para casa, não deixa ela lá. Porque com tudo que a gente tem visto na televisão, tudo que a gente tem percebido aí, muitas pessoas vão e ficam, né? Esse era meu medo, que minha mãe ficasse pra lá. Mas ela foi lá fazer o teste, fiquei com muito medo no dia e pedi pra Deus, traz a minha mãe de volta pra casa. Naquele dia ela voltou pra casa, então eu fiquei tranquilo. Mas ela veio com o teste positivo. E isso já nos preocupou bastante, porque aqui de casa, desculpa mãe, mas você é a mais assim propícia a doenças e tal. Só que isso preocupou muita gente, porque não foi fácil. Depois daí foi o começo da história de terror que nós vivemos aqui. E aí depois desse dia 10, que foi numa segunda-feira, a semana começou péssima, né, com essa notícia de que ela tava com Covid e a gente acreditava que em casa, deitada, ela repousando, ela conseguiria melhorar, não é? A gente tratou ela da melhor forma possível, né? Sempre perguntando. Só que eu presenciei algo que eu nunca imaginei que veria na vida. A minha mãe mudando com a gente. Ela ficava calada, minha mãe nunca foi assim, cara. Ela ficava calada, não falava muito. Ela, acredito eu, Gabriel, que ela estava suportando uma dor enorme, mas não queria compartilhar com a gente isso para não preocupar a gente. E tanto aqui em casa, eu, meu pai, minha irmã, a gente desesperados sobre o que fazer. Devemos levar ela para o hospital para correr o risco dela ficar lá. Esse era o nosso medo, que ela ficasse lá, longe da gente, longe de onde a gente não poderia alcançá-la. Essa foi uma semana difícil. Ela não falava, não se comunicava, a gente não sabia o que fazer. A gente fez o máximo possível, só que no dia, foi na sexta-feira, né, depois do dia 10, ela falou, olha, não tô conseguindo respirar direito, tô com dificuldade para respirar. Teve um dia que ela reclamou que ela foi tomar banho e não conseguiu porque faltou ar nos pulmões para ela sair da cama até o chuveiro. Faltou ar para ela. Isso dói, cara. Isso dói muito. Você vê que a pessoa que você ama tá precisando de ajuda e você não pode fazer nada. Não tá no seu alcance fazer aquilo. Aí na sexta-feira ela foi embora aqui de casa, levada pra uma ambulância. E aí começou o desespero, né, cara? Sua mãe indo pro hospital de ambulância e você não podendo fazer muita coisa. Meu pai e minha irmã provavelmente devem ter, nesse sentido, a mesma coisa que eu. E aí eu fiquei no hospital lá com ela, eu e minha irmã, a gente vendo ela lá deitada. Não vendo de certa maneira porque ela tá com Covid, a gente não podia ficar perto, mas acompanhando todo o trajeto dela. Chegamos, eram umas 6 horas da tarde no hospital, 6 da noite praticamente, né? Já tava noite. E ela foi levada, mas ela foi levada para um quarto, para um lugar lá, para uma área médica, enfermaria, não lembro de fato, mas ela foi levada para lá por volta de meia-noite. E aí fomos para casa e ela ficou lá, né? A gente sempre achando que ela tava bem, tava com
com tudo estabilizado. Mas foi um final de semana difícil pra gente, ficar longe dela assim, sabendo que ela tava... Mesmo com alguns contatos, né? Nós temos contatos lá dentro. Mesmo sabendo que ela estava sendo bem cuidada, é difícil você ficar longe de uma das pessoas que você mais ama e não poder ajudar de certa maneira. Só que o final de semana não seria nada comparado ao começo da semana em relação ao desespero que a gente iria suportar. Acredito que foi no dia 17, numa segunda-feira. Vou olhar a data novamente pra ter certeza que eu não tô falando uma coisa errada pra vocês, mas foi no dia 17 de maio que recebemos a pior notícia que poderíamos receber esse ano, cara. Eu fui buscar a minha irmã no serviço, né? Minha irmã que sempre tá acompanhando ela. Toda tarde eu tava, quase todas as tardes eu tava indo buscar minha irmã, que minha irmã trabalha no hospital. E aí chegando lá, nesse dia 17, segunda-feira, a Mariana, minha irmã, mandou uma mensagem. Você veio de quê? Aí eu falei, vim de moto, te buscar. Ela falou, não, pode deixar que eu vou ficar mais um pouquinho aqui. Mandou através de mensagem de texto. Eu achei isso meio suspeito. Falei, tem alguma coisa errada? Ela nem fala isso. Eu já tinha mandado mensagem pro meu pai que ia buscar ela. E ela falou pra mim por mensagem de texto que não precisava, que ela ia mais tarde, que ela já tinha falado pro pai, sendo que eu tinha falado com meu pai. E aí eu peguei a moto e vim pra casa. E chegando aqui, descendo as escadas, cara, eu encontro meu pai em prantos, falando assim, Gabriel, agora ora bastante que entrega nas mãos de Deus que sua mãe acaba de ser entubada. Aquilo, pra mim, foi como um soco no estômago, Cara, não tem algo que eu possa descrever, não é algo que eu possa descrever, só sei que é como se o meu mundo tivesse caído, assim, tivesse patifado. Eu não aguentei aquilo. Eu sabia que aquela questão do entubamento era um bicho de 7 cabeças pra muitas pessoas, galera. Tanto é que naquele dia eu pesquisei muito sobre muitas coisas. Mas ver meu pai daquele jeito, ver meu pai sem esperança, aquilo acabou comigo. E ainda mais sabendo da minha mãe, cara. Sua mãe foi entubada, Gabriel. Ela já vinha apresentando dificuldades pra respirar, só que ela tava com o respirador normal. Só que, né, disseram pra gente que o respirador já tava até o talo. Eu não entendo muito dos termos médicos aí, mas estava até o talo. E aí ela precisou ser entubada. E aí meu pai chega e me fala isso. Ela foi entubada e entrega nas mãos de Deus agora, que é só ele agora. Eu falei, meu Deus do céu, por que a gente tá passando por isso? Por que a gente tá tendo que passar por isso? Eu vim aqui pro meu quarto e pedi, Deus, por favor, me dá um sinal, conforta meu coração. Conforta o coração do meu pai e da minha irmã. Dá um sinal pra gente que minha mãe vai ficar bem. Que minha mãe vai passar dessa, ela vai superar essa. Por favor, Senhor, me dá um sinal. E eu sabia que eu não merecia estar pedindo isso pra Deus. Eu não tenho sido a melhor pessoa nos últimos dias, nos últimos meses. Eu tenho me afastado. Eu só sei que eu ajoelhei aqui nesse mesmo lugar que vocês estão vendo aqui, ó. Do lado da minha cama eu ajoelhei e pedi muito. Pedi muito pra Deus me dar algum sinal. Pra Ele mostrar pra mim, mesmo não merecendo isso, mesmo não tendo direito de pedir isso pra Deus, pra Ele mostrar, me dar algum sinal de que minha mãe ia superar essa. Aí meu pai também, foi uma segunda-feira bem dolorosa pra gente, pra minha irmã, pro meu pai. A gente não tava com cabeça pra nada, nem pra trabalhar. E aí que vem as pesquisas, né, os pensamentos negativos também. Não sei se vocês sabem, mas segundo as pesquisas que eu fiz, 80% das pessoas entubadas no Brasil morreram. É um número maior do que a média, gente. 80% das pessoas que foram entubadas morreram. E aí você soma isso ao fato de que a sua mãe tá lá, entubada, a pessoa que você ama, uma das pessoas que você mais ama na vida, tá lá entubada.
e você não teve a chance de falar com ela, de abraçar ela, de perguntar como que ela tá, porque você não pode ir lá, você não pode visitar os parentes por causa do Covid. E aí você pensa em todas as pessoas que estão passando por isso no Brasil. Esse medo dos parentes serem entubados. Eu já vi pessoas, relatos de pessoas pedindo pra, pelo amor de Deus, me deixa aqui do jeito que eu tô na Pioque, mas não me entuba. Minha prima enfermeira, ela vive contando pra gente casos de pessoas assim, pessoas jovens que pediram pra não serem entubadas, mas foram entubados e morreram. Eu acredito também que eu vi na Coreia uma pesquisa que fala que lá na Coreia, nos índices mais baixos de entubamento, mortes por entubamento, né? Não é por causa do entubamento que mata a pessoa. Enfim, não é isso que eu quero trazer aqui. Eu tô querendo trazer o relato da minha mãe. Mas, gente, desde essa segunda-feira, do dia 17, que a gente sabia que passou uma semana decisiva ali. Tanto é que foi uma semana que eu não dormi direito. Porque qualquer notícia poderia ser uma notícia ruim. Mas graças a Deus, cara. Graças a Deus. E eu sei que eu tenho uma mãe muito forte. Minha mãe é muito forte. E ela já fez muita coisa pela gente. Ela já passou por cima de muita coisa. Eu lembro das coisas que ela me contava quando eu era pequeno. E ela estava grávida da minha irmã. Ela trabalhando sozinha. Ela subindo essas escadas sozinha. Comigo no colo dormindo. Grávida. Ela já aguentou muita coisa, cara. E eu sabia que ela ia aguentar essa. Eu sabia que ela ia aguentar isso. Porque ela não estava sozinha. Eu posso dizer com propriedade que aqui de casa, a minha mãe é a que mais tinha fé. Mais tem fé. E eu sabia que Deus não ia deixar ela sozinha naquele lugar. Eu sabia que Deus não ia deixar ela sozinha. Eu só sei, gente, que depois do dia 17, todo dia eu ficava acordado até 7 e pouco da manhã, porque era o horário que a amiga da minha prima, que trabalha lá no hospital, mandava notícias pra ela. Ela estava trabalhando no mesmo CTI que minha mãe estava internada. Aí mandava notícias, ela tá tranquila, ela tá entubada, mas ela tá respondendo bem. Só que a gente não sabe. Inclusive eu quero pedir desculpas aqui para todos os profissionais da saúde e tal, mais especificamente os profissionais de saúde da Santa Casa, porque a gente desconfia muito, né, do homem. A gente acha que o homem, eu acho que o homem se auto-sabota, né? Tem muita gente que prejudica outras pessoas, mas não, lá não é o caso. A gente acha que eles não vão tratar ela com carinho, mas ela foi tratada digna de uma rainha lá, ela foi tratada direitinho, com cuidado. E eu queria pedir desculpas por desconfiar, assim, né? A gente sempre desconfia porque tá tratando uma pessoa que a gente ama. A gente acha que outras pessoas não vão cuidar das pessoas que você ama da mesma forma como nós cuidaríamos, né? E eu falei, gente, a gente precisa se unir. Tanto é que na segunda-feira do dia 17, eu pedi pra Deus. Assim que eu soube que minha mãe foi entubada, eu pedi, Deus, por favor, me dá um sinal. Nesse mesmo dia, na madrugada de segunda pra terça, eu tive um sonho. Pode ser um sonho profético, eu acredito que tenha sido. Eu acredito que tenha sido, porque não viria assim numa hora pra outra essa resposta tão explícita assim. Mas no sonho, eu sonhei que estavam eu, minha irmã e meu pai. A gente tava no meio de uma floresta, um lugar assim, cheio de árvores, rodeado de árvores, um bosque. O Frank quer não participar do vídeo. E nessa floresta apareceu um monstro, um demônio. Enorme, forte. E do nada surgiram pessoas ali tentando enfrentar esse demônio. E todo mundo que esse demônio batia e jogava longe, essa pessoa morria. Todo mundo que entrava no caminho desse demônio, desse monstro, morria. Não conseguia lutar contra ele. E aí eu vi minha irmã e meu pai chorando no sonho. Falando, Gabriel, a gente não vai conseguir vencer. É mais forte do que todos nós, ele é mais forte. Nós não vamos vencer isso, a gente vai morrer se a gente tentar enfrentar isso. Aí eu falei, se a gente enfrentar um de cada vez, a gente vai morrer, a gente vai ser derrotado sim.
Mas a gente tem que fazer isso junto. A gente tem que fazer isso junto. E aí, quando eu, minha irmã e meu pai, no sonho, a gente se uniu contra esse demônio, quando a gente se uniu de verdade, a gente derrotou ele. No momento que a gente derrotou aquele demônio, eu acordei no sonho. Não do sonho, no sonho. Eu acordei na sala aqui de casa, rodeado pelos meus parentes, minha tia, meu tio, a Mariana, minha irmã, meu pai e minha mãe na sala, bem, falando pra gente sobre as coisas que ela passou lá, sobre o que ela viveu dentro daquele hospital, mas ela tava bem. E aí eu acordei de madrugada e ajoelhei e pedi: Deus, eu sei que foi um sonho, tanto é que no sonho eu sabia que era um sonho. Só que eu falei: eu não quero acordar disso, porque minha mãe tá aqui em casa de novo. Eu não quero acordar disso, porque minha mãe tá bem, ela tá aqui com a gente de novo. Eu não quero acordar, mas aí eu acordei. E eu ajoelhei de novo e pedi: Deus, que seja um sonho profético, Senhor. Que isso seja verdade, que isso seja uma visão do futuro. Porque eu quero minha mãe de volta, eu quero a minha mãe de volta pra gente, Senhor. Eu ajoelhei e entendi. Eu parei pra pensar sobre o sonho e refletir sobre ele. E entendi, falei: Gabriel, você tem que unir sua família. Você tem que unir de novo a sua família e trazer a sua família pra mais perto de Deus, porque é só assim que vocês vão vencer. E aí eu sugeri, pedi pra Mariana, pro meu pai, pra gente fazer essa semana de intercessão, pra gente toda noite ajoelhar diante da nossa cama e orar, pedindo pela minha mãe, pedindo pra Deus curar ela, trazer ela de volta pra casa, que seja feita a vontade de Deus acima de tudo. E posso dizer pra vocês que foi uma semana decisiva. Foi isso, foi uma semana de luta, de intercessão, de muita oração, tanto é que eu não produzi nada pro canal. Foi uma semana que as pessoas sempre trazendo palavras de conforto pra gente, falando que ela ia ser tirada de lá, que ela ia ser curada, mas sempre vinham os pensamentos negativos, né? Não só das outras pessoas, mas também de nós mesmos. A gente se pega no quarto sozinho às vezes, pensando: cara, ela tá entubada, Gabriel. Tá entubada e você sabe o que acontece com pessoas que são entubadas, a maioria morre. Mas eu orava toda vez que esses pensamentos vinham. Eu só sei que depois do dia 21, as notícias boas foram aparecendo. Boas porque não eram o que a gente queria ouvir de fato, né? Mas as notícias boas foram aparecendo. Gabriel, sua mãe tá bem, tá estabilizada, tá entubada ainda. Mas a melhor frase foi ter ouvido que minha mãe venceu o Covid. Gabriel, sua mãe venceu o Covid. Ela tá livre do Covid, só que ela precisa ser desentubada. Mas para isso ela tem que ficar tranquila. Ela tá muito agitada. E a gente tentou atribuir isso a várias questões, várias deduções nossas. Ah, minha mãe sempre teve fobia de espaço. Ela é meio que um pouco claustrofóbica. E talvez isso explicasse a agitação dela, mas gente, não era isso. A minha mãe, ela estava agitada até demais e desacordada ainda. Isso era uma coisa sobrenatural. E é nessa parte que eu queria agradecer muito a minha tia Iris, o Jean e o pastor que eles trouxeram aqui em casa. A gente orou aqui. A gente fez um grupo para poder interceder pela minha mãe. Eles disseram pra gente que se tratava de uma coisa espiritual isso. Que o fato da minha mãe estar agitada dessa forma era algo sobrenatural. Acreditem vocês ou não, depois dessa oração, na segunda-feira do dia 24, a minha mãe saiu do tubo. Foi desentubada. No momento que nós paramos um pouco, né, do nosso tempo, paramos ali na sala para orar, para interceder, pedir a Deus que afastasse qualquer coisa que estivesse impedindo a minha mãe de voltar para casa, de tirar ela do tubo, qualquer coisa que estivesse atrapalhando a cura dela, que essa coisa fosse derrotada, que essa coisa fosse afastada dela. Porque a Júlia, minha prima, sonhou também. Sonhou não, eu acredito que ela tenha tido a visão aqui depois da oração, que minha mãe estava lá no CTI pedindo socorro com a boca toda preta. Isso foi o que a Júlia relatou pra gente. E a gente não desconfia de que realmente seja uma coisa sobrenatural, uma coisa espiritual. Mas no dia 24 ela saiu do tubo. E foi uma notícia que a gente pegou aqui e recebeu com comemoração, porque finalmente ela se livrou do tubo.
Ela tinha ficado tranquila, ela tinha tomado remédio psicótico para poder acalmar e não acalmava ela, gente. Pra vocês terem uma noção, ela tomava remédios psicóticos e minha mãe nunca precisou disso. Ela tinha as fobias dela, mas ela nunca tinha precisado disso pra ficar calma. Ela precisou tomar psicótico pra ficar tranquila e não resolvia. Ela ficava agitada do mesmo jeito. E foi depois da oração, foi depois de interceder bastante, da gente se unir aqui em prol, né, da recuperação dela, pedindo a Deus pra Deus fazer a transformação, fazer o impossível acontecer, que o impossível aconteceu. Ela saiu do tubo. Não era uma coisa fácil, mas depois disso pareceu fácil. Então, pessoal, o que eu posso dizer pra vocês é que minha mãe ficou uma semana entubada e foi uma semana difícil pra todos nós, mas Deus sabia de tudo desde o começo. Deus sabe de todas as coisas. E Ele estava no controle da situação desde o começo. Eu só precisava ter mais fé de que Ele faria o impossível para minha mãe. Que minha mãe faria parte dos 20% das pessoas que sobreviveram depois de serem entubadas. Hoje ela ainda não tá em casa, mas ela tá bem. Ela tá tranquila. A gente só tá esperando o momento dela voltar pra gente retomar nossa vida e voltar pros braços de Deus, da igreja. Eu não tô aqui pra promover religião, não tô aqui pra falar de religião pra vocês. Eu tô aqui falando do que aconteceu, trazendo pra vocês uma situação que nós vivemos, uma situação que parecia difícil, impossível de ser superada, mas quando a gente colocou Deus na frente, quando a gente colocou as nossas vidas, o propósito ali diante de Deus, Ele pegou e transformou tudo. Ele nos guiou na escuridão e tudo que a gente precisou fazer foi pedir o que nós precisávamos. O que nós precisamos de fato é pedir. Deus, por favor, transforma a nossa vida, nos guia, nos renova, dá uma chance para acertarmos, para não errarmos mais, porque nós somos humanos, nós pecamos. Eu pequei várias vezes aqui, todos pecamos, todos erramos, mas dá uma oportunidade da gente acertar, da gente se renovar. E foi o que eu pedi para Deus. Não me dá o que eu quero, Senhor, me dá o que eu preciso de fato. E o que eu precisava era da cura da minha mãe. Nessas horas é até engraçado que a gente vê o que é importante de verdade, né? Nas nossas vidas. O que é importante de fato para sua vida? A gente acha que é dinheiro, alguns querem um PC gamer, outros querem carros, querem casa, querem muito, muito dinheiro. Mas o importante não é isso, gente. A gente vê de fato nessas horas difíceis o que é importante de verdade. E é a família. São as pessoas que a gente ama. E Deus não abandonou a minha. Deus ficou do nosso lado o tempo todo, nos confortando nas horas difíceis. E tudo que eu queria agora é agradecer. Porque eu sei que muitas pessoas aí fora estão passando pela mesma coisa que eu passei. Alguns não estão tendo a mesma bênção que eu, que é receber as notícias de que seus parentes, os seus familiares, entes queridos foram curados. E eu fico muito sentido com isso, porque só quem passa por isso sabe como é. A minha mãe usava máscara o tempo todo, ia pro mercado o tempo todo, mas por causa de uma pessoa que não usava, ela pegou o Covid. Então não adianta culpar um ou outro. Não. Se nós todos não nos unirmos, a gente vai perder essa guerra. E também não vai adiantar a gente se unir se a gente não colocar Deus na frente. Porque foi Ele o diferencial. Foi Ele o diferencial ali de tudo. Ele transformou, Ele guiou, Ele modificou tudo. E eu espero que vocês tirem algo positivo de tudo isso que eu falei. Como eu disse, não estou trazendo um debate sobre religião, sobre o que é certo, o que é errado. Só estou trazendo para vocês um relato íntimo do que aconteceu e do que foi preciso para a cura
ser alcançada. Mais uma vez, obrigado a meus tios, aos meus parentes, todos que oraram pela minha mãe, porque foram orações essenciais para a cura dela. Aos médicos, enfermeiros, equipe da Santa Casa por ter cuidado tão bem da minha mãezinha. E principalmente, acima de tudo, a Deus. Porque Deus não é homem para mentir, Ele cumpre o que Ele promete. Eu só quero agradecer a Ti, meu Deus, por tudo, por ter feito da minha mãe esses 20%, feito minha mãe fazer parte desse 20% de pessoas que sobreviveram em relação ao entubamento. Eu sei que mais uma vez, eu não mereço pedir nada, mas quando eu pedi, Ele me ouviu. E eu só queria agradecer do fundo do meu coração, da minha alma, por tudo, Senhor. E vocês aí que provavelmente devem estar passando pela mesma situação que eu ou não estão, confiem em Deus, que Ele é maior do que qualquer doença, qualquer vírus, qualquer médico que dê uma palavra final ali. Deus é maior que tudo. Deus é maior do que todos. Ele pode fazer a diferença na sua vida. E Ele fez a diferença na minha. Então confia nele, porque Ele pode tudo. Ele faz tudo acontecer.